Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de novembro de 2019. Ateu, Fábio Porchat diz que gostaria de testemunhar o milagre de Jesus Cristo. Ao anunciar que deixaria Record, rumores de que estaria a caminho da Globo bombaram. E a pergunta que mais escutava era: o que é isso, Porchat? Foi aí agudo que nasceu o nome de seu mais novo programa, que será exibido no canal por assinatura GNT, a partir da próxima terça-feira 06, às 22h30. Quando fui conversar com o GNT, falei que queria fazer o que acho de mais legal, que são as histórias. No programa do Jô Soares, era o que viralizava. Queria sua contação de histórias. No desfecho da série Game of Thrones, é dito que não existe nada melhor que uma boa história, disse ele em entrevista coletiva realizada nos estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira 31/07. A parceria com a Globo se dá desde as gravações 2 programas por semana, nos estúdios Globo. Aos entrevistados, já recebi no meu programa anterior mais de 2.000 pessoas. Mas a galera daqui não podia ir, então, agora, pode. Está tudo liberado. Esbarro com alguém e já faço o convite. E como o programa ainda não estreou, ninguém sabe o que vai falar. Como não é um talk show, eu também posso contar as minhas próprias histórias e intervir. Porchat explicou o motivo de ter fugido do formato anterior, que o consagrou na Record. Formato talk show não esgotou, mas eu não quis. No ZEUA, é como novela pra gente, tem em vários horários, em várias emissoras. Gosto deles, estive no do Bial, fui no da Maísa. Mas sempre tento ir contra a corrente. Criei esse formato, me juntei com redatores e fazemos juntos. Tem um quê do programa Porta Fora exibido no YouTube, ao lado de Rosana Hermani. Eles conduzem um bate-papo sobre viagens com convidados diferentes, de personalidades da mídia, pessoas que querem contar as suas histórias pelo mundo, disse. Uma das lições que o humorista traz para a nova atração é o uso do microfone com a plateia. Microfone fica na minha mão. Agora eu entendo Faustão. Se você deixa com a pessoa, ela divaga nas ideias, brincou. A reportagem de Fuxico acompanhou a gravação de um episódio com as participações de Ingrid Guimarães, Regina Casé e o jornalista Alex Escobar. As histórias fluíram com tamanha naturalidade que o tempo não passava. À medida em que um contava a sua, o outro interagia e já emendava a outra. Interessantíssimo. Eu, ao ouvir as pessoas, sou bom ouvinte. E fico fascinado com as histórias. No último bloco, Porchat faz 8 perguntas comuns aos participantes, para que cada um destaque sua experiência pessoal. Uma delas foi: qual episódio histórico você gostaria de ter participado? Perguntado, ele surpreendeu: queria ver o milagre de Jesus Cristo, ou a abertura do Mar Vermelho. Aí eu diria: o cara fez mesmo. Estou vendo. Logo eu, que nunca acreditei, disse ele, que apesar de ser ateu, afirma que é um estudioso de religião e ter grande interesse pelo assunto. Em A Gênese, Allan Kardec analisa os milagres no Evangelho, os fatos relatados no Evangelho, e que até hoje têm sido considerados milagrosos, pertencem na maioria das vezes à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as capacidades e os atributos da alma. Confrontando-os com os que foram descritos e explicados no capítulo anterior, reconheceremos sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e de efeito.
A história registra outros semelhantes, em todos os tempos e no meio de todos os povos, pela razão de que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, pode-se produzir os mesmos efeitos. É certo o que, no que se refere a este ponto, podemos contestar a veracidade da história, mas hoje eles se produzem sob os nossos olhos e, por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcional. Só o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que ele é possível e está submetido a uma lei, portanto, não é miraculoso. Como já vimos, o princípio dos fenômenos psíquicos se fundamenta nas propriedades do fluido perispiritual, que é o agente magnético, nas manifestações da vida espiritual durante a vida e após a morte, e, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no seu papel como força ativa da natureza. Conhecendo estes elementos e comprovando os seus efeitos, como consequência, temos de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto lhes atribuíamos uma procedência sobrenatural. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando, por hipótese, apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo como um daqueles da ordem mais elevada e, por suas virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, sua encarnação neste mundo há de ter sido uma dessas missões confiadas somente aos mensageiros diretos da divindade, para o cumprimento de seus desígnios. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra, ele seria mais do que um profeta, pois seria um Messias divino. Como homem, ele tinha o organismo dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, da qual ele não tinha as fraquezas. Sua superioridade em relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das qualidades do seu espírito, que dominava a matéria de modo absoluto, e das qualidades do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada e sublime dos fluidos terrestres. Capitão Chive, N. 9. Sua alma não se achava presa ao corpo senão pelos laços rigorosamente indispensáveis, constantemente desprendida, ela certamente lhe dava uma dupla vista, não apenas permanente, como de penetração excepcional e muito superior àquele que vemos nos homens comuns. O mesmo ocorria nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, fortificada pelo incessante desejo de fazer o bem. Nas curas que operava, ele agia como médium. Poderíamos considerá-lo como um poderoso médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento de que os espíritos desencarnados se servem. Ora, o Cristo não precisava de assistência, ele próprio era quem assistia os outros, agia por si mesmo, em virtude de sua potência pessoal, como em certos casos os encarnados podem fazer, na medida de suas forças. Além disso, que espírito ousaria infundir nele os seus próprios pensamentos e lhe encarregar de transmiti-los? Se ele recebia alguma influência estranha, essa só poderia ser de Deus, segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de novembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.